3681-1134. 3681-1134. CYK 723, Nova Difusora, 1540, São Paulo, Brasil. Começa agora, nos 1540 kHz, o programa Eduardo Segantini. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Brasil bonito. Brasil de audiência. Hoje, sábado de sol em São Paulo, dia 6 de maio de 2006. Está aí na técnica o Domingos, no telefone nosso amigo Douglas. E você, nosso ouvinte, que quiser participar do programa, o telefone é o 3681-1134. 3681-1134. Boa tarde, Nelson Gomes. Boa tarde, Eduardo Segantini, aos ouvintes da Difusora. E estamos aqui mais uma vez nesse sábado maravilhoso com esse grande programa Eduardo Segantini, o líder de audiência nas tardes de sábado. Muito obrigado. Você sabe, Nelson, que nós estamos aqui para servir e não para ser servido. E já, daqui a pouquinho, a entrevista com o doutor Francisco Rossi, falando do livro Sem Saída, que realmente este livro tem mudado a vida de tantas pessoas que ouvem. Eu quero desde já mandar um abraço ao nosso grande ouvinte lá de Jandira, o Rodrigo, a banca do Rodrigo, que fica ali próximo, né, da passarela de Jandira. Obrigado, Rodrigo, pela sua audiência maravilhosa. Estamos aqui para servir. Então você que tem uma reivindicação, uma sugestão, quiser parabenizar, reivindicar, você que tem um problema na sua rua, no seu comércio, na sua empresa, estamos aqui para cobrar quem de direito. E levantando, evidentemente, algumas bandeiras, como a bandeira da questão da Sabesp, que realmente cobra por um serviço que não executa, que é o tratamento do esgoto. Sabesp não realiza esse trabalho. E eu fiquei muito chateado, Nelson, com o julgamento daquele grande amigo, colega de imprensa, foi julgado em Biúna, sabe? O Pimenta, tinha que tacar pimenta nele, porque foi condenado, Ricardo, nosso amigo Ricardo chegou aí, foi condenado a 19 anos e por ter condições, ter dinheiro, vai responder em liberdade e estará recorrendo. A justiça realmente é boa para alguns e falha para outros. Mas isso não tem importância nenhuma. O importante é que você, nosso ouvinte, pode participar. E Nelson, falando do Popó, o Popó quase perdeu a luta, ganhou por pouco, hein, Nelson? Eu havia falado sábado passado, Eduardo Segantini, que o Popó dificilmente venceria essa luta, porque ele foi sem apoio, 8 meses sem lutar, lutar lá no país daquele árabe americano, e foi uma luta muito difícil, igual os ouvintes podem ter tido a oportunidade de ver na televisão. Foi na madrugada de sábado, o Popó ganhou por pontos, depois de uma difícil luta, foi 2 votos contra 1. O Popó venceu a luta e se tornou pela terceira vez campeão do mundo da categoria dos pesos leves. Então é mais um título para o Brasil, é mais um título para o boxe brasileiro. Realmente eu quero mandar um abraço para Priscila de Santana de Parnaíba. Obrigado, Priscila, pela sua receptividade. Estive aí em Santana de Parnaíba, a população calorosa, gostando do programa. Nós ficamos felizes. Você quiser declarar, sabe, aquele amor pela pessoa amada, pelo seu namorado, sua namorada, seu noivo, é o telefone do amor, o telefone do sucesso, é o 3681-1134. E para começar o programa bem agitado, meu amigo Ricardo, vamos tocar aquela música da Lauriette. Lauriette, Deus é maior. Realmente Deus é maior e tem sim mudado a vida de tantas pessoas que nele acreditam. Lauriette é uma grande cantora evangélica e essa música da Lauriette eu ofereço para Carmen de Carapicuíba, para todos os ouvintes, que realmente Deus é maior.
Eu preciso falar e contar o que se passa comigo. Quero ouvir uma voz que quando fala o inferno estremece, cala, não resistindo. Quero ver um milagre agora e sentir o poder que transforma agindo em mim. Olho pro alto e estendo a mão, pois é de lá que vem a solução. O meu socorro vem do Senhor, é o meu consolo e também meu pastor. Não existem barreiras para me segurar, não existem espinhos para ferir meu andar, pois tem um poderoso que cuida dos seus. Não existe problema maior que meu Deus. Se o inferno levantar, vai cair. Se o mar na frente está, vai se abrir. Toda angústia e sofrimento vai passar. Se for preciso na fornalha, ele vai entrar. E se vem teu inimigo para te afrontar, ele manda um exército pra guerrear. Deus é maior que o problema, maior que a dor, maior que toda barreira, pois só Ele é Senhor. Ele é maior que a tempestade, maior que o mar, e outro Deus igual a Ele nunca haverá. Deus é maior que a fornalha, poderoso Ele é, e faz cair o inimigo e nos coloca de pé. O inferno então estremece quando ouve sua voz. Se Deus peleja conosco, quem será contra nós? Se o inferno levantar, vai cair. Se o mar na frente está, vai se abrir. Toda angústia e sofrimento vai passar. Se for preciso na fornalha, ele vai entrar. E se vem teu inimigo para te afrontar, ele manda um exército pra guerrear. Deus é maior que o problema, maior que a dor, maior que toda barreira, pois só Ele é Senhor. Ele é maior que a tempestade, maior que o mar, e outro Deus igual a Ele nunca haverá. Deus é maior que a fornalha, poderoso Ele é, e faz cair o inimigo e nos coloca de pé. O inferno então estremece quando ouve sua voz. Se Deus peleja conosco, quem será contra nós? Deus é maior que o problema, maior que a dor, maior que toda barreira, pois só Ele é Senhor. Ele é maior que a tempestade, maior que o mar, e outro Deus igual a Ele nunca, nunca haverá. E poderoso Ele é, e faz cair o inimigo e nos coloca de pé. O inferno então estremece quando ouve sua voz. Se Deus peleja conosco, quem será contra nós? Quem será contra nós? Realmente, quando Deus está conosco, ninguém é contra nós. Está aqui ao nosso lado o Dr. Francisco Rossi, que nasceu em Caçapava, no Vale do Paraíba, foi 2 vezes deputado federal, 2 vezes prefeito de Osasco, e em 94 obteve quase 7 milhões de votos na eleição para o governo do estado. Há 12 anos teve um encontro com Jesus, é um dos preletores da ADONEP, apresenta programas na rádio Nova Difusora e na TV Palavra, Canal 24. O Dr. Francisco Rossi é advogado, empresário, radialista e político. A ilustre presença do Dr. Francisco Rossi. Boa tarde, Francisco Rossi. Boa tarde, é um prazer estar aqui no seu programa. Eu quero aqui publicamente pedir perdão a você pelo fato de eu não ter comparecido num dia que você marcou aí, porque eu tive um problema de saúde, que eu pensei que fosse até um problema mais sério, e quando eu correndo, tentando
ser assistido do ponto de vista médico, eu acabei não prestando atenção no horário e quando eu percebi já tinha passado o horário do seu programa, que eu poderia ter telefonado ou entrado, dado um boa tarde pelos seus ouvintes, né, para os seus ouvintes. Infelizmente, quando eu vi já tinha passado. Eu quero pedir perdão a você. Felizmente, né, eu tive que ser internado, inclusive fiquei algumas horas internado no hospital. E felizmente estou ainda passando por uma bateria de exames, mas em princípio foi descartado aquilo que poderia ser talvez uma apendicite ou quem sabe uma obstrução intestinal. Mas a gente chega numa idade e a gente tem que se cuidar, né, Nelson? Nelson, minha saudação ao Segantini, ao Nelson Gomes. E a gente está aí hoje à sua disposição para conversar. Eu queria só fazer uma breve retificação. Eu me converti em abril de 1993, portanto, graças a Deus, já completei 13 anos. 13 anos que eu conheci Jesus. Eu me tornei cristão, porque antes eu achava que era, mas não era, né? Então, era isso aí. O doutor Francisco Rossi recentemente lançou um livro, Sem Saída. Rossi, como foi a ideia? Como que surgiu a ideia de escrever esse livro Sem Saída? Foi uma coisa interessante, porque ao longo da minha vida pública, eu sempre tive vontade de escrever, até antes de eu entrar na política, eu sempre tive vontade de escrever, ser escritor, né? Cheguei a preparar um trabalho, eu li, reli, isso na década, quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, li, reli, não gostei e não publiquei. Depois acabei entrando na política, eu preparei alguma literatura assim, sobre administração municipal, falando sobre política, preparei também alguma coisa de poesia, verso, prosa, essas coisas, mas eu sempre que eu li eu não gostava e nunca publiquei, graças a Deus nunca publiquei, porque se publicasse, hoje eu estaria envergonhado pelo trabalho que supostamente pudesse ter sido publicado, porque não era uma coisa boa, né? E até que eu desisti, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu já sou político, já tenho, fiz alguma coisa como político, já sou cristão, tenho Jesus na minha vida, eu não vou escrever mais. Mas no final do ano retrasado, eu vivi uma experiência assim, traumática do ponto de vista empresarial, financeiro e que eu nunca tinha enfrentado na minha vida, sabe? Para mim foi uma surpresa, de repente eu me deparei com uma situação que parecia ser um beco sem saída, sabe? E foi quando, orando, né, conversando com Deus, buscando orientação, Deus colocou no meu coração, bom, agora é a hora, o meu tempo para você escrever. Você vai escrever uma série de depoimentos, de testemunhos daquilo que eu fiz e que ainda vou fazer na sua vida, inclusive durante o tempo que você estiver escrevendo o livro. E pare tudo. Quer dizer, era uma hora que eu tinha que parar tudo para ir à luta, tentar me recompor como empresário, como uma pessoa que estava enfrentando um problema empresarial e financeiro muito sério. E Deus mandou eu parar tudo para escrever o livro. E eu comecei a escrever esse livro no final em 11 de dezembro e terminei no dia 19 de abril. Foram 1000 horas direto. Eu parei, fiquei em casa direto. E nasceu o livro Sem Saída. Eu não sou escritor, não tenho nenhuma pretensão a ser escritor, mas esse livro tem sido uma bênção assim, na minha vida, e o que me deixa mais feliz é que tem sido bênção na vida de muitas pessoas. 2 casais que estavam separados tiveram acesso a essa leitura e se reconciliaram, sabe? E inclusive eu recebi a visita de um desses, o marido desses casais que me visitou a semana passada. Um outro caso de separação também, eu tomei conhecimento por telefone, a pessoa ligou, falou, olha, eu estava separado, li o livro.
Então é um livro de testemunhos destinado à família, destinado a pessoas que estão aí desesperadas, né? Um livro destinado a pessoas que estão procurando Deus, que não conhecem Deus, quer ter uma experiência com Deus, não sabe como. Então eu diria que é uma espécie assim de mapa da mina, porque eu conto aí como é que uma pessoa pode ter uma experiência com Deus, uma experiência para valer, sabe? Não uma experiência superficial de um Deus cultural, um Deus da Bíblia, e a Bíblia é um livro que para muitos é apenas um livro enigmático, quem sabe um livro histórico. Nós sabemos que a Bíblia é o livro mais publicado no mundo, né, em toda a história da humanidade, mas para algumas pessoas, ou para a maioria das pessoas, é apenas um livro. Agora, o grande segredo é que a Bíblia não é um livro apenas, é mais do que isso. É a palavra viva de Deus, né, que quando você abre o seu coração, você lê, né, você pode ter uma experiência que é a maior experiência que o ser humano pode ter na sua vida, que é a experiência do novo nascimento, ou seja, aquela experiência de se transformar de criatura em filho ou filha de Deus. Porque as religiões, elas estão... Nós temos milhões de deuses por este mundo afora, temos milhares e milhares, talvez milhões de religiões, e eu acho que 99,9% das religiões dizem que todos são filhos de Deus. Só que a Bíblia informa justamente o contrário, porque as religiões, elas têm origem no pai da mentira, que é o diabo, né? E agora a palavra de Deus, ela tem origem no próprio Deus, certo? Então é a palavra viva de Deus, e ali está dito que nós somos criaturas de Deus, e podemos sim nos transformar em filhos de Deus, mas somente através de uma experiência íntima com Jesus, né, que é o caminho. É através de Jesus que você chega à condição de filho de Deus, adquire a condição de filho de Deus. É só ler a Bíblia. Eu não sabia disso, eu fui criado numa tradição religiosa, que supostamente seria uma tradição cristã, né? Mas hoje eu vejo que eu era um cego espiritual e não tinha como ter uma experiência com Deus dentro de uma tradição religiosa, porque não é numa religião que você vai ter experiência com Deus, é com Jesus que você vai chegar-se assim diante do trono de Deus e vai receber esse título, que é o maior título que uma pessoa pode receber, que é o título de filho de Deus. E nos diga uma coisa, doutor, como ocorreu o seu encontro com Deus? É uma coisa curiosa essa, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós fomos criados com a liberdade de querer ou não Deus. Nós temos o livre-arbítrio. Deus se limita, aquela velha coisa, Deus pode tudo. Eu diria que Deus não pode em relação àquilo que Ele mesmo diz que não pode. Ou seja, Ele não pode fazer alguma coisa que Ele diz, eu não vou poder fazer isso se a pessoa fizer isso. Ou seja, se Deus dá o livre-arbítrio para nós, liberdade de escolha, Ele não pode interferir mais nesse livre-arbítrio. Então Ele não pode negar-se a si mesmo e tratar o ser humano como um robô. Não, você vai ter que acreditar em mim, você vai ter que me aceitar como pai, você vai ser meu filho. Não. Deus se limita, aí Ele mostra o amor dele, né? A liberdade que Ele dá para o ser humano de aceitá-lo ou não. Então, eu, na verdade, quando eu vivi essa experiência com Deus, foi um momento em que eu me dei o direito da dúvida. Porque a gente costuma ouvir muito isso, né? Que as pessoas vão para Deus ou pelo amor ou pela dor. E eu acho que 99% das pessoas vão a Deus pela dor. Porque quando está tudo no bem bom, a pessoa não olha para Deus. Ela olha para ela mesma, para satisfazer o seu ego, para comprar o que quer comprar, o carrão, dinheiro no bolso, né? Tudo aquilo que o dinheiro pode oferecer, a pessoa, ela só olha para ela mesma, o ego vai lá para cima, ela só pensa nela, certo?
E agora, quando você se dá conta de que você está num beco sem saída, que você não tem saída, não tem como você encontrar saída, é nessa hora, né? Quando a pessoa vê que o casamento foi pro beleléu, quando a pessoa percebe que ela está falida, quando ela percebe que está com uma enfermidade que não tem cura, aí é nessa hora que ela pode, não, nem todas, hein? Nem todas as pessoas. Algumas se revoltam, quando não, olha, se Deus existisse, por que faz isso comigo, tal, né? Mas as pessoas, nesta hora de extrema dificuldade, no beco sem saída, ela olha, ela busca Deus. E nessa hora se cumpre uma das promessas de Deus, que está em Jeremias 29:13, que diz assim: buscar-me-eis e encontrar-me-eis quando me buscardes de todo o coração. É um negócio fantástico. Está lá em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, né? Então, é nessa hora que a pessoa fala: puxa vida, onde é que eu vou? Onde é que eu vou? E aí, o ser humano ele é composto de 3 partes, né? Espírito, alma e corpo. Corpo é com 5 sentidos, né? Carne, você olha, você cheira, você toca, etc. Então, você escuta, né? Você sente o paladar, o gosto. Alma, o centro da nossa vontade, das nossas emoções e do nosso intelecto, certo? E o espírito, que é aquela parte que não morre nunca, que Deus criou, né, com o sopro dele, e que tem 3 características. A primeira, intuição, consciência e a capacidade de adoração. Isso está lá na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 5:23. É muito claro, muita gente faz confusão entre alma e espírito. São coisas bem distintas e o cristão que lê a palavra de Deus começa a entender isso. Então, de repente, sabe, aquele espírito tem uma intuição de que alguma coisa está errada, certo? A pessoa passa a ter consciência de que deve ter, sim, um ser superior, uma força superior, seja lá o que for, como ela conceber, certo? Fala, puxa, tem alguma coisa além de mim, né? Um poder que talvez eu possa recorrer a ele. E aí é que começa a buscar essa força, esse poder, e descobre que não é nem força e nem poder, é uma pessoa com força e poder e tudo que você possa imaginar, e que pode todas as coisas, tem controle de tudo, e é um Deus que ama a gente, que dá respostas concretas e que nos surpreende a todo instante. Não é um Deus chato, certo? A gente sabe que ele faz milagre, que ele pode tudo, mas quando ele faz um milagre, a gente se surpreende, porque ele faz um milagre de uma maneira que você jamais pode esperar em algumas circunstâncias, né? Então esse livro fala sobre essas experiências, algumas experiências que não têm explicação científica, certo? Por exemplo, eu vivi uma experiência, felizmente, Deus permitiu que eu tivesse uma testemunha, que foi o Marcelo, que trabalhou aqui na rádio. Hoje ele é um universitário, ele trabalha na Secretaria da Saúde da Prefeitura. Ele testemunhou esse acontecimento e eu testemunhei esse acontecimento, porque aconteceu com ele e comigo, né? Uma experiência assim, do tempo, de você se movimentar numa velocidade dentro do tempo, ou seja, praticamente o tempo para a gente quase que parou, certo? Hoje a gente tem noção que ele andou esse tempo, ele não parou, mas ele caminhou assim, com a metade da velocidade. Nós corremos dentro desse tempo com o dobro da velocidade, e o tempo correu com a metade da velocidade. Não tem explicação isso científica, mas nós sabemos que aconteceu isso, uma coisa tremenda que eu relato no livro. Agora, sabe, os milagres não geram fé. Não geram fé. Muita gente vê milagre, muita gente vê as coisas acontecendo e não tomam nenhuma posição diante de Deus. Agora, a fé, esta sim gera milagres. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, né?
E às vezes a palavra de Deus somos nós mesmos, dando testemunho daquilo que Deus nos ensina. E quando uma pessoa olha para a cara da gente, olha para o procedimento da gente, aí ela começa a notar uma diferença e ela lê na gente a palavra de Deus. É o testemunho de vida, né? Isso está escrito, se eu não me engano, no primeiro livro de Coríntios, que nós somos a carta escrita de Jesus na nossa própria vida e, de repente, as pessoas, pelo nosso testemunho, às vezes se convertem sem ler a Bíblia. Mas a gente diz que não leu, mas leu na gente mesmo. Leu olhando alguém que é cristão e que dá um bom testemunho de vida. E nos diga uma coisa, doutor. Por que o senhor gravou aquele louvor, Segura nas Mãos de Deus? Essa é uma história interessante, porque em 1975, eu participava de uma churrascada e, por uma razão que até hoje a gente não conhece, tem muitas hipóteses, tal, mas nunca se confirmou para valer. Essa carne do churrasco, ela foi envenenada com arsênico, né? Então, eu também participei do churrasco, comi aquela carne, e várias pessoas comeram, mas como eu dispunha assim, eu era prefeito de Osasco e tinha todo um aparato médico que a qualquer momento eu poderia acionar a meu favor, eu me senti muito mal comendo aquele churrasco e procurei assistência médica num hospital de ponta em São Paulo. E eles falaram, não, você está com uma intoxicação alimentar, e me deram lá uma injeção para eu não expelir aqueles alimentos através do vômito, principalmente, né? E aí aquilo lá foi ruim, porque o meu corpo absorveu todo aquele veneno daquela carne, enquanto as outras pessoas estavam vomitando e expelindo o veneno, né? Então o caso mais grave foi o meu, justamente, foi um paradoxo, né? Justamente porque eu recorri a uma assistência médica mais assim, sofisticada, mas hoje eu vejo que eles erraram, eles deveriam ter feito algum exame mais aprofundado para perceber que tinha alguma coisa muito errada com aquele churrasco. E aí eu passei uma semana, digamos assim, mais para lá do que para cá. Eu corri risco sério de morte, fui internado no hospital, né? E finalmente eu tive que passar por uma cirurgia. Isso foi em maio de 1975. E fiquei de maio até outubro sofrendo muito os efeitos de uma intoxicação. Tive que tomar uma injeção chamada BAL. Só foi descoberto 5 dias depois que era envenenamento, com um exame que foi feito se eu não me engano, no IML de São Paulo, com autorização do governo do estado, porque naquela época os laboratórios não eram tão sofisticados para identificar esses problemas de envenenamento. Tinha que ser um laboratório específico, e só o governo tinha isso, do governo do estado, e naquela época o secretário da Segurança era o Erasmo Dias, autorizou e foi feito o exame. E aí se constatou que era veneno mesmo. E foi interessante, porque eu deveria, se não constatasse isso, eu poderia ter morrido, porque eu estava totalmente intoxicado e com o meu fígado já no limite, né? Então, por que descobriram? Porque aí começou o pessoal que participou do churrasco dar alguns depoimentos, tipo assim, ele levou carne para casa, deu para o cachorro em 20 minutos morreu, né? Alguns cachorros, né? Morreram. Pessoas que passaram mal, tal. Aí caiu a ficha, né? O pessoal desconfiou que poderia ser veneno. E aí que foi feito o exame. E aí eu tomei uma injeção raríssima chamada BAL. E até pouco tempo eu guardei uma ampola dessa. Era uma injeção horrível, né? O veneno, o arsênico, a pessoa fica com febre, ela fica inchada, fica com todos os sintomas assim de uma gripe ou de uma virose muito violenta, né? E eu fui tratado durante alguns dias como se fosse uma gripe violenta, né? Primeiro com intoxicação alimentar, depois não passava,
Não, deve ser uma gripe. E finalmente, quando viram que era veneno, aí foi essa injeção. Foi a mão de Deus. Hoje eu vejo que Deus já tinha um plano na minha vida lá atrás, porque aí não achava essa injeção e trouxeram não sei de onde. Ela veio por avião, assim, rápido, de um outro país, e eu tomei essa injeção que tinha sido usada na Segunda Guerra Mundial contra aquelas bombas de arsênico que soltavam lá na Segunda Guerra Mundial. Então eu tomei essa injeção e foi o que eu acho que segurou no meu organismo, mas eu fui sofrendo até o mês de outubro, quando então eu fui operado para tirar a vesícula. E quando eu estava me restabelecendo em casa, uma noite eu acordo assim com um coral cantando essa música, Segurando a Mão de Deus. Muita gente até pensa que é de minha autoria, não é não. Essa música eu gravei, essa música na RCA Victor, foi a primeira gravação feita no Brasil, Segurando a Mão de Deus. Essa música foi feita uma pesquisa para saber a origem. É uma música americana, a letra se discutia de quem era a letra, quem tinha feito a versão. Durante muitos anos, até hoje eu não sei nem quem é o autor, e aí eu criei o sucesso, mas não criei a música e nem a letra. E vendeu muito, eu ganhei um disco de ouro e tal. Então eu ouvi essa música pela primeira vez sendo cantada na porta da minha casa pelo pastor Vanderlei Amaral, pela Edmeia, por irmãos da Igreja Presbiteriana Renovada, aqui na Regina Lúcia, número 4, onde eu morava. E aquela música falou tão forte ao meu coração, que eu falei, puxa vida, eu fiz digamos, naquele tempo, eu tinha uma religião, né? Eu falei, eu vou fazer uma promessa para Deus, né? Se eu escapar dessa, eu vou gravar essa música um dia. Porque virava e mexia, tinha alguma gravadora me convidando para fazer uma gravação, né? E eu era prefeito, falei, não fica bem gravar e tal. E aí eu fiz essa promessa e finalmente um dia veio um convite da RCA Victor para eu fazer uma gravação de uma música, de mensagens e tal. Eu falei, não, eu só gravo se for esta música. Aí era o Osmarzão, diretor da RCA Victor, era o maior produtor musical do Brasil. Ele falou, então canta a música. Eu cantei, ele me mostrou o braço assim, ele estava todo arrepiado. Ele falou, rapaz, quando eu fico arrepiado assim, é para gravar. Foi aí que nasceu o Segurando a Mão de Deus. Mas eu tenho que dizer o seguinte, que eu não tinha experiência com Deus, eu gravei assim, cumprindo uma promessa, né, que eu tinha feito, mas quando eu vi o sucesso, aquilo lá despertou muita vaidade em mim, né, e eu cantava, era para aparecer, não era para glorificar a Deus, né, para exaltar a Deus, eu queria era aparecer, e como apareci, viu, eu participava de tudo que era programa de televisão, de linha, de Silvio Santos, cantando essa música Segurando a Mão de Deus. Até o Raul Gil naquela ocasião me convidou e me entrevistou e eu cantei essa música. Então era um sucesso. Francisco, desculpe eu interromper assim, mas naquela época eu lembro que eu já te conhecia, reverteu a renda dessa gravação foi revertida para uma instituição, foi isso mesmo? Foi isso mesmo, mas sabe o que é? E foi um bom dinheiro. Mas também isso eu fazia era para aparecer mesmo, viu? Hoje eu canto raramente o Segurando a Mão de Deus, mas eu canto para glorificar e agradecer a Deus, né? Mas antes tudo que eu fazia eu era muito vaidoso, muito prepotente, muito soberbo, né? Então eu fazia as coisas assim para aparecer mesmo, sabe? E o pessoal gostava, porque eu sempre tratei bem as pessoas, tá? Mas no fundo eu queria era aparecer. E do meu jeito eu procurava ajudar as pessoas. Então eu vi que começou a entrar um bom dinheiro, eu falei, quer saber uma coisa, eu vou dar aí para uns orfanatos e tal. E foi isso que nós fizemos naquela ocasião. Vamos então, para quem não teve o prazer de acompanhar, o louvor 3681-1134 3681-1134. CYK 723, Nova Difusora, 1540, São Paulo, Brasil.
Começa agora, nos 1540 kHz, o programa Eduardo Segantini. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Brasil bonito. Brasil de audiência. Hoje, sábado de sol em São Paulo, dia 6 de maio de 2006. Está aí na técnica o Domingos, no telefone nosso amigo Douglas. E você, nosso ouvinte, que quiser participar do programa, o telefone é o 3681 1134. 3681 1134. Boa tarde, Nelson Gomes. Boa tarde, Eduardo Segantini, aos ouvintes da Difusora. E estamos aqui mais uma vez nesse sábado maravilhoso com esse grande programa Eduardo Segantini, líder de audiência nas tardes de sábado. Muito obrigado. Você sabe, Nelson, que nós estamos aqui para servir e não para ser servido. E já, daqui a pouquinho, a entrevista com o Dr. Francisco Rossi, falando do livro Sem Saída, que realmente este livro tem mudado a vida de tantas pessoas que ouvem. Eu quero desde já mandar um abraço ao nosso grande ouvinte lá de Jandira, o Rodrigo, a banca do Rodrigo, que fica ali próximo, né, da passarela de Jandira. Obrigado, Rodrigo, pela sua audiência maravilhosa. Estamos aqui para servir. Então você tem uma reivindicação, uma sugestão, quiser parabenizar, reivindicar, você que tem um problema na sua rua, no seu comércio, na sua empresa, estamos aqui para cobrar quem de direito. E levantando, evidentemente, algumas bandeiras, como a bandeira da questão da Sabesp, que realmente cobra por um serviço que não executa, que é o tratamento do esgoto. Sabesp não realiza esse trabalho. E eu fiquei muito chateado, Nelson, com o julgamento daquele grande amigo, colega de imprensa, foi julgado em Biúna, sabe? O Pimenta, tinha que tacar pimenta nele, porque foi condenado, Ricardo, nosso amigo Ricardo chegou aí, foi condenado a 19 anos e por ter condições, ter dinheiro, vai responder em liberdade e estará recorrendo. A justiça realmente é boa para alguns e falha para outros. Mas isso não tem importância nenhuma. O importante é que você, nosso ouvinte, pode participar. E Nelson, falando do Popó, o Popó quase perdeu a luta, ganhou por pouco, hein, Nelson? Eu havia falado sábado passado, Eduardo Segantini, que o Popó dificilmente venceria essa luta, porque ele foi sem apoio, 8 meses sem lutar, lutar lá no país daquele árabe. O país se encontra mergulhado realmente no mar de corrupção. Veja que coisa interessante. Apesar de toda esta onda de corrupção, de denúncias, o Brasil está com a economia sólida, né? Os princípios, assim, digamos, de uma economia para ser encarada como uma economia confiável, esses princípios, eles funcionam aqui, com inflação sob controle, o superávit primário sendo atingido, o superávit na balança comercial, o risco Brasil baixíssimo, e quem faz essa avaliação não somos nós brasileiros. O risco Brasil é medido por instituições financeiras internacionais e quando eles dão opinião é para valer, isso tem um peso tremendo, né? Então, eu diria que o Brasil, ele anda sozinho, apesar dos governos, sabe? Pode ser governo incompetente, fraco, seja lá o que for, o Brasil acaba andando sozinho, porque o Brasil é maior do que qualquer crise. Tem um povo trabalhador, lutador, um povo inteligente, criativo, e esse povo, salvo alguns momentos de estupidez, como o que nós assistimos outro dia, que é uma minoria que às vezes faz alguma coisa naquele jogo lá do Corinthians, né? Manchando a imagem do Brasil lá fora, mas aquilo não são representantes do povo. Aquilo é exceção que existe em qualquer lugar do mundo, porque o povo brasileiro como um todo é um povo honesto, não gosta de dar o cano, quer pagar suas contas, tudo. Então o Brasil é um país realmente
que tem jeito e um dia nós vamos... O Brasil é o único país do mundo que tem uma extensão territorial, tem um clima e tem um padrão de terra que quando o petróleo no mundo acabar, nós vamos ter condição de abastecer o Brasil, ser autossuficiente em combustível renovável, que é o caso do álcool, o biocombustível, e ainda exportar. O Brasil um dia vai ser uma espécie de país da OPEP, da Organização dos Países Produtores de Petróleo, e vão poder, e o Brasil vai poder exportar combustível para muitos lugares do mundo, né? Então, isso também eu acho que vale lá para a África, que também é um continente grande, com muita terra. Então, vai chegar um momento na história da humanidade que as coisas vão mudar e o Brasil vai ocupar um espaço, vai ser um país muito rico, com um povo com uma prosperidade tremenda. Eu creio nisso, sabe? Isso, evidentemente, se Jesus não voltar antes, né? Que também tem alguns sinais aí que mostram que a volta de Jesus, ela pode ocorrer a qualquer momento, né? E doutor, muitas pessoas, a Egli de Carapicuíba do Ariston, a Francisca também de Carapicuíba, muitas pessoas ligam querendo saber, o Rossi é candidato a alguma coisa, a deputado, a governador, a presidente, o Francisco Rossi abandonou a política, é candidato, todo mundo quer saber. Bom, Segantini, na verdade, eu me afastei um pouco do processo político, mas a gente não consegue se afastar inteiramente, né? Eu fiquei 3 anos no Nordeste, e você perde espaço, é claro, né? Político, voltei, tentei reentrar no processo político num partido pequeno, não deu certo. Então, é claro, política eu sinto muita falta, sabe, de participar desse processo. É uma coisa que está no sangue, que eu gosto, sabe? E é claro que eu penso voltar a participar do processo político. Eu acho, quer dizer, tudo um achismo, né? Que o meu momento de disputar uma eleição majoritária maior, tipo assim, governo do Estado, eu penso que o meu momento já passou, né? Mas eu tenho vontade de ser candidato, por exemplo, a deputado federal. Eu fui 2 vezes candidato a deputado federal, estive 2 vezes em Brasília, eu conheço aquela casa, marquei uma presença nos 2 mandatos meus, inclusive o segundo como constituinte, recebi nota 10 do DIAP, fui o mais assíduo. O meu relatório, fui um dos relatores da Assembleia Nacional Constituinte, foi considerado um dos melhores relatórios lá naquela oportunidade. Enfim, eu fui vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça no meu primeiro mandato. A gente conhece aquela casa, então eu sinto que eu poderia ainda ser útil para o meu país, para o meu povo, sendo candidato a deputado federal. Mas isso precisa passar por uma convenção. Hoje eu sou filiado ao PMDB, o PMDB está muito dividido, eu apoiei o Garotinho na pré-convenção, na prévia que houve, acabou sendo uma consulta, né? E isso gera alguns desgastes, então a gente não sabe dizer exatamente como é que a direção do PMDB está vendo isso. Eu ainda continuo, eu sou homem de uma palavra só. O Garotinho me procurou, me visitou aqui na rádio 2, 3 vezes, me pediu apoio, ninguém me procurou, e eu acredito no Garotinho, eu acho que é um moço de valor, sabe? Está sofrendo uma campanha terrível, né, de difamação, de calúnia, entrou lá numa greve de fome, que muita gente faz piada, debocha, mas, puxa vida, ele está ali numa posição, defendendo a honra dele, marcando uma posição, chamando a atenção para, no momento que os holofotes agora estão em cima dele, ele possa se defender melhor, né? Então, eu sou, diria, pré-candidato a deputado federal, mas eu não sei exatamente te dizer o que vai estar acontecendo, né, na convenção. Acho que não vai ter problema, mas tecnicamente eu sou pré-candidato a deputado federal e acho que tenho condição de ter uma boa votação e voltar à Câmara Federal para defender o meu estado, o meu povo e ser útil ao meu país. Na verdade, a região oeste tem muitos problemas e todo o programa, doutor, pedi até a sua atenção nessa questão, todo mundo liga aqui reclamando da Sabesp.
porque a Sabesp cobra a água e cobra o esgoto. Só que o esgoto é jogado aí nos rios, riachos, e não tem tratamento nenhum. E parece que não tem nenhum deputado, não tem ninguém que procure combater essa ilegalidade que a Sabesp comete. Que o PROCON diz, a empresa só pode cobrar por um serviço que ela executa. A Sabesp, para quem está ouvindo o programa, vem lá, R$40 de água. É 20 de água e 20 de esgoto. Na verdade, a cobrança da Sabesp ela é feita da seguinte maneira. Se você gastou tantos metros cúbicos de água, e isso equivaleu a R$100, ela cobra também o mesmo valor correspondente ao preço da água, né? E nem sempre tem a rede de esgoto. E quando tem, a rigor não é rede de esgoto. É praticamente uma rede de água pluvial, porque esse esgoto é colocado na rede de água pluvial, certo? Não é feito nenhum tratamento, isso vai parar nos córregos, vai parar no Rio Tietê, no Rio Pinheiros. Agora existe sim a Sabesp investe lentamente nos municípios que entregaram seus serviços de água, e foi o caso de Osasco, por exemplo, né? Entregou, e eu achei que foi péssimo isso aí, porque o que se arrecadava com o serviço de água, com certeza, hoje, talvez Osasco tivesse 100% de rede de esgoto, né? Então, eles estão fazendo, assim, alguns interceptores, alguns córregos aqui no córrego João Alves, não, no Buçocaba. Estão tentando interligar essa rede, que muita coisa está na rede de água pluvial, e isso vale para todas as cidades aqui da região, muito mais para Carapicuíba e Itapevi, que são cidades pobres, né? E aí isso vai parar naquele interceptor grande que tem ali no Rio Tietê, que vai jogar no Pinicão, que eles chamam lá em Barueri, e aí sim passar por um tratamento e talvez já não mais jogando todos esses dejetos no Rio Tietê e talvez também a mesma coisa lá no Rio Pinheiros, né? Mas isso ainda vai levar um bom tempo, E eu acho que você tem razão, e o povo tem razão quando reclama, porque o serviço da Sabesp deixa muito a desejar. A água às vezes está com gosto ruim, cheiro ruim. Não, mas isso aí não oferece risco nenhum à saúde e tal. Mas a qualidade da água, ela pode ser uma qualidade boa do ponto de vista assim, de não ter uma contaminação, mas a qualidade da água envolve também o gosto, envolve a cor, sabe? Então, a Sabesp ainda deixa muito a desejar e cobra o olho da cara pela água que fornece e pelo esgoto, que nem sempre eles tratam e que não é a rigor uma rede de esgoto, e é cobrado. O Francisco Rossi, eu sou o Nelson Gomes. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Assim, eu lhe conheço há 30 anos, mais de 30 anos, e eu sempre observei que você tem um rigor muito grande na pontualidade, no horário, no relógio. Para você é uma coisa assim, é uma religião também, na pontualidade, que eu vejo que outras personalidades por aí não têm compromisso com pontualidade. Então eu gostaria de lhe perguntar por que você, desde o primeiro mandato em Osasco, prefeito, que você sempre teve aquela pontualidade em chegar nos horários. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas. Quando você assume um compromisso e é a tal hora, tem que ser naquela hora, né? Isso é uma cultura. O brasileiro cultiva, infelizmente, por culpa das suas autoridades. O brasileiro é influenciado pelas autoridades e que percebe que um presidente, um governador, um prefeito marca um horário e chega às vezes 2 horas atrasado, 1 hora atrasado. E isso aí passa a se incorporar à cultura de um povo. O exemplo vem de cima, né? Corrupção, mesma coisa. Então, porque a corrupção hoje, ela está lá em cima, mas também está embaixo. Tem aquele que compra e aquele que é comprado, né? Embora o povo brasileiro seja um povo honesto,
mas ele está a todo momento sendo assediado pela corrupção, na época da eleição, a compra de voto, olha, eu te dou dinheiro, você arruma tantos votos, eu te dou uma camiseta. Infelizmente, faz parte da cultura, para reverter isso não é fácil. E a pontualidade está relacionada a isso. Se você chega lá na Europa, ou no Japão, por exemplo, você esteve no Japão. No Japão, a pontualidade não é só a questão do atraso. Se você chega muito antes, você está sendo indelicado também, sabe? Eu me lembro que eu fui 2 vezes ao Japão. Osasco é a cidade irmã do Japão, um convênio que eu assinei em 1976. Então, numa das cerimônias no Japão, eu cheguei 5 minutos antes. Eu falei, não, eu quero ser pontual. E ali eu descobri que pontualidade também se relaciona com os minutos antes da chegada. Ou seja, eu notei que o pessoal ficou chateado comigo porque eu cheguei muito antes, 5 minutos. Eu quis entrar e não me deixaram. Falaram, não, deram uma desculpinha, olha, infelizmente, tal hora é tal hora. E aí ficaram assim, quase que cronometrando, sabe, olhando o relógio. Aí eu entendi melhor. Quando deu o horário, a porta foi aberta e já estava todo mundo aplaudindo. Quer dizer, e se eu não tivesse, o povo estaria aplaudindo o nada, você está entendendo? Estava todas as autoridades, tinha umas 200 pessoas aplaudindo. E se eu não tivesse lá, o povo iria aplaudir, porque eles tinham certeza. E uma ocasião, eu numa dessas viagens que eu fiz ao Japão, me roubaram, não sei o que aconteceu com uma das malas, sumiu, ou furtaram, eu não me lembro bem se desviou, o que foi. E eu cheguei em Tsu, que é a cidade irmã do Japão, que é a capital da província de Mie, e tinha todo um aparato de recepção na porta da prefeitura. E estava marcado às 8 horas da manhã. E lá eles também prestam atenção nessa questão do traje. Eu não poderia chegar de qualquer jeito. Eu teria que chegar de gravata, de terno, né? E olha, e lamentavelmente, a hora que eu cheguei, assim, vindo de um aeroporto de uma das cidades grandes, distantes lá da província de Mie, quando eu cheguei faltavam uns 10 minutos para iniciar a cerimônia, e eu tive que ir para uma loja, não tinha roupa, porque o japonês é pequeno, né? E lá eu era considerado grande, né? E não achava camisa. Moral da história, eu comprei uma camisa esporte, a maior que tinha ali, não fechava. Comprei lá uma gravata, um palitozinho com o ombro assim, e tive que ir. Mas ainda assim cheguei uns 10 minutos atrasado, e eles ficaram tremendamente ofendidos. E na hora do meu discurso, foi a hora que eu expliquei, e na hora que eu expliquei eu fui aplaudido. Quer dizer, aquele aplauso significou um perdão, né, pelo meu atraso, mas eles estavam extremamente ofendidos com o meu atraso, involuntário, né? Ô doutor Rossi, eu quero agradecer a sua presença, estamos chegando ao final de mais um programa, e as suas considerações finais. Bom, eu agradeço essa oportunidade. Muito obrigado por ter aberto esse espaço aqui no seu programa para a gente conversar. O Livro Sem Saída, se alguém se interessar, é só ligar aqui no horário comercial, falar com a Renata, falar com a Daniele. Podemos mandar pelo correio, o custo do livro é R$30, né? É um livro de 450 páginas, tem que ter fôlego para ler, mas eu acho que tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Eu agradeço desde já, um grande abraço, sucesso, é um programa muito interessante, um estilo diferente. Nelson Gomes, essa legenda do boxe nacional, é incrível. O Nelson Gomes é um atleta incrível, não sei quantos anos o Nelson Gomes tem, mas aparenta ter uns 35 anos, mas eu acho que está com mais de 50, né, Nelson? Então, parabéns e obrigado, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, de todos os nossos ouvintes. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Nelson Gomes.
Obrigado aos ouvintes da Nova Difusora, ao Francisco Rossi por suas considerações, por sua entrevista. Muito obrigado, doutor Francisco Rossi de Almeida. E aos ouvintes do programa Nova Difusora, Eduardo Segantini. Muito obrigado a todos e até sábado. E o Cacá do Jardim da Glória está mandando um abraço a todos e ao Dr. Rossi. E até o próximo programa. Rádio Nova Difusora. Você já leu Odisseia? Não. E Luiz Fernando Veríssimo? Também não. Já leu contos, poesia, clássico, suspense? Não, não e não. Ai, ler é muito chato. Clube da Leitura Barueri. Um clube onde a leitura é apenas uma maneira gostosa de passar o tempo e reunir a turma que gosta de ler. Você se diverte e exercita o cérebro. Lá, você aprende se divertindo. Afinal, quem lê sabe mais. Viu? Quem lê sabe mais. Shhh, não tá vendo o que eu tô lendo? Benfica. A Benfica e a Águia Real são empresas onde a satisfação do cliente é a prioridade. Por isso, colocamos à sua disposição uma variada frota: micro-ônibus, ônibus executivos e